vai ser uma carteira de identidade digital que é observado por um critério único de cada pessoa, é a biometria. Muito mais seguro do que a carteira de identidade atualmente que nós utilizamos. O documento ele fica disponível no seu smartphone, independente da internet. Se a pessoa perde o celular, há um risco para a segurança dela? Não, porque ele está cadastrado biometricamente. Senador, o Documento Nacional de Identidade já existe desde maio do ano passado por lei, mas ele ainda não chegou às pessoas e muita gente ainda não sabe o que é esse DNI. O senhor poderia explicar, por favor? Bem, o Documento Nacional de Identidade é uma iniciativa inovadora, transformadora, que iniciou através do ministro Dias Toffoli, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que elaborou uma proposta de um projeto de lei, encaminhou o governo, o Poder Executivo. Posteriormente, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional, que foi efetivamente aprovado e sancionado. A partir daí, aprovada a lei, sancionada a lei, foi constituído um comitê gestor para dar sequência a esse processo, como eu falei, inovador e transformador, que tem por objetivo um cadastro único do cidadão brasileiro. Quer dizer, substituir todos os documentos que tem de identidade, de certidão de nascimento, de certidão de casamento, menos passaporte, por um único documento, um documento digital, portanto moderno, e que efetivamente isso ocorreu. Então, há que se louvar aqui o trabalho extraordinário do comitê gestor, que foi formado e continua ainda em atividade, formado por 3 membros da Justiça Eleitoral, 3 membros do Poder Executivo, 2 membros da Câmara, um membro da Câmara dos Deputados, que é o deputado Júlio Lopes, eu como representante do Senado Federal e um membro do Conselho Nacional de Justiça. Essas pessoas esse comitê foram e representaram a grande responsabilidade de construir esse projeto que hoje nós estamos já em implantação. Esse Documento Nacional de Identidade, ele já foi implantado, primeiramente, nos membros e nos funcionários e servidores da Justiça Eleitoral. Foram também implantados nos membros e nos servidores do Ministério do Planejamento. E agora está sendo também implantado no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, nos seus membros e servidores de Curitiba, do Paraná, de Curitiba. E agora, numa deferência, vamos dizer assim, ao Parlamento Brasileiro, o Comitê Gestor, numa iniciativa louvável, eu acho importante, interessante, resolveram fazer a sequência das implantações aqui na Câmara dos Deputados e aqui no Senado Federal. Essa primeira fase é de testes ainda do documento, não é isso? Veja bem, então, esse primeiro momento está se implantando e está verificando o funcionamento dele, porque está em teste. Ele ainda não está disponível para toda a população brasileira. Aliás, esse é um documento tão sofisticado e tão importante que vai ser uma carteira de identidade, resumindo, digital, que é observado por um critério único de cada pessoa, que é a impressão digital, é a biometria, e até futuramente com o próprio rosto, que certamente vai dar para avançar. Esse é um processo que vai revolucionar o processo de identidade no Brasil. E quando é que vai estar disponível para a população toda? Bem, em primeiro lugar, é o seguinte, nessa fase de teste, eu acho que a partir de agora nós vamos avançando sistematicamente. O primeiro estado a receber
essa amplitude, vamos dizer assim, ou vamos levar a carteira de identidade nacional. Eu falo carteira de identidade porque é mais fácil para a população entender. Vai ser o estado do Paraná por um motivo único, porque cerca de 90% da população do Paraná já foi cadastrado biometricamente pela Justiça Eleitoral. E para se fazer o documento de identidade, precisa estar cadastrado biometricamente na Justiça Eleitoral. Bem, nós já temos no Brasil cerca de 80 milhões de brasileiros que já fizeram a biometria junto ao cadastro da Justiça Eleitoral. A partir desse momento, todos aqueles que já estão cadastrados na biometria da Justiça Eleitoral já estariam em possibilidades e aptos para receber o novo documento. Portanto, acho que ultrapassando essa fase de testes que efetivamente é necessário, oportuna e emergente, vamos dizer assim, as questões podem se avançar rapidamente, porque trata-se apenas de um aplicativo. Todos os cidadãos brasileiros que tiverem um celular tipo smartphone, e esteja cadastrado biometricamente na Justiça Eleitoral, poderão fazer o seu documento de identidade. É só baixar o aplicativo nas respectivas lojas dos sistemas, né, Android e iOS, e aí já vai ter acesso a esse documento. Isso. Além disso, evidentemente que no seu cadastramento nós vamos ter que criar uns pontos de cadastramento, porque o cidadão vai ter que, evidentemente, que apresentar a sua biometria, vai ter que apresentar os seus documentos, vai ter que preencher um cadastro com algumas informações básicas, como carteira de identidade, a tradicional que nós temos até hoje, também título de eleitor, e-mail, telefone, enfim, algumas informações básicas que são necessárias para ele receber efetivamente o documento de identidade. E também vai ter que ter uma senha, porque se ele perder, vamos dizer que ele perde o smartphone ou o telefone, a hora que ele fizer o novo cadastramento em outro aparelho telefônico, automaticamente o cadastramento anterior que ele tinha feito é eliminado. Portanto, o sistema previu, assim, está prevendo praticamente todos os detalhes necessários nesse momento de experimento que nós estamos vivendo, para que esse processo possa ser um processo consolidado e que trará inúmeras vantagens para o Brasil inteiro. O senhor falou aí da perda do celular. Se a pessoa perde o celular, há um risco para a segurança dela? Alguém pode usar essa identidade dela, essa identidade digital dela? Não, porque, primeiro que quem pode usar é só o cidadão, porque ele está cadastrado biometricamente. E segundo, porque ele, ao se cadastrar e receber o documento digital, ele tem que apresentar uma senha. Só se o cidadão descobrir a senha que é uma situação quase que inusitada, impossível. Portanto, esse risco ninguém corre. E o cronograma, senador, quando é que isso vai estar acessível para o restante da população? O senhor falou aí que a próxima etapa é o estado do Paraná. E os outros estados? Bem, o cronograma, na minha opinião, você vê que nós estamos, na minha opinião, bastante avançado. Eu acho que foi bastante rápido. Você vê que a lei foi promulgada no início de 2017, nós estamos no início de 2018, em um ano apenas, o comitê gestor criou toda uma logística própria, porque isso requer muitos estudos, inclusive o SERPRO está envolvido, eu afirmo com convicção,
de que o cronograma foi muito rápido e muito objetivo. E a cada etapa que a gente ia vencendo, a gente percebia no grupo o entusiasmo de vencer mais uma barreira, de mais um obstáculo e avançar, porque esse certificado digital, essa identidade digital, realmente vai revolucionar e vai trazer inúmeras vantagens para nós como pessoas, mas, sobretudo, para o serviço público e para a iniciativa privada. Eu adianto dizendo o seguinte, que numa varredura que o governo federal fez só no programa Bolsa Família, identificou inúmeros casos de irregularidades de identificação, ao ponto disso representar 1,3 bilhão de reais de prejuízo. Por quê? Por falsidades, por identidades falsas, por cadastramento irregular e etc. e tal. Bem, com a identidade digital, isso jamais vai acontecer. E olha só o prejuízo que o país deixa de ter com todos os programas, só os programas sociais que efetivamente ele possa ter. Porque para ele receber, ele estará cadastrado biometricamente. Ninguém vai poder fazer um cadastro biométrico para burlar, vamos dizer assim, o cadastro tão importante como é o do Bolsa Família. Hoje, a identificação fica a cargo de cada estado. Isso significa que alguns cidadãos têm identidade de estados diferentes. Esse problema também acaba com o documento único? Esse é um problema seríssimo também, porque informações que nós levantamos lá no comitê gestor dão conta que um cidadão tinha quase 50 identidades diferentes. Porque eu posso tirar a minha identidade em Santa Catarina, onde eu resido, em Florianópolis, eu posso ir para o Paraná e retirar uma outra identidade no Paraná, eu posso vir a Brasília e tirar outra identidade em Brasília, o que efetivamente facilita, vamos dizer assim, essa questão das fraudes e dos negócios ilícitos, e com a identidade nacional, você, embora seja cadastrado nos seus respectivos estados, mas vai ter um caráter nacional, biometricamente identificado, razão pela qual jamais nós teremos essa duplicidade de identificação, como a gente percebe hoje com os meios físicos atualmente em vigor. O importante é que você seja identificado biometricamente. Sendo identificado biometricamente, você está apto a receber a sua carteira de identidade digital. E essa identidade já está sendo aceita no país? As pessoas já sabem que é possível ter um documento digital? Porque o senhor disse que está em fase de teste, mas alguns cidadãos, servidores, já têm esse documento. Se eu chego no aeroporto, por exemplo, para pegar um voo e mostro, vai ser aceito esse documento? Muito interessante, muito boa essa tua pergunta. Certamente, no decorrer da implantação das carteiras de identidades digitais, nós vamos ter que fazer um trabalho de conscientização nos órgãos públicos, nos entes de fiscalização, especialmente nos setores aeroportuários, principalmente, para que eles se conscientizem e tenham noção exata de que esse documento de identidade é válido em todo o território nacional. Então, eu acho que isso é uma questão de tempo, não é um empecilho intransponível. À medida que as pessoas vão sendo cadastradas, elas vão utilizando ainda simultaneamente o seu cadastro original, quer dizer, a sua carteira de identidade tradicional, com o seu registro digital, e certamente, com o decorrer do tempo, vai avançar e as entidades de controle vão certificar e vão reconhecer, porque a lei estabelece que o certificado digital, a identidade digital, é válida em todo o território nacional. A gente está se aproximando das eleições e sempre tem aquela discussão, né? Leva o título de eleitor com documento com foto ou sem? O documento único acaba com essa dúvida? Acaba. O documento único é um espetáculo, vamos dizer assim.
é uma inovação renovadora, entusiasta, assim, só traz benefício, só facilita a vida do cidadão, elimina a burocracia, facilita a sua segurança, é ótimo para os governos que vão ter mais segurança com relação às suas políticas sociais, os seus cadastros que vão ser seguros, sérios e corretos e sem margem nenhuma para manipulação. A iniciativa privada também ganha com isso. E ganha o cidadão, que vai ter mais facilidade de circular, e ganha os órgãos de controle, sobretudo as polícias, sobretudo os órgãos de investigação, Ministério Público e outros órgãos, que jamais será possível, a partir da identificação nacional digital, que alguém tente se passar por outra pessoa, como sistematicamente a gente ainda observa no dia a dia. Nesse primeiro momento, ele vai substituir a carteira de identidade, CPF e o título de eleitor. O senhor citou outros documentos no começo da entrevista que ele pode vir a substituir no futuro. O desafio para implementar isso é a integração desses bancos de dados? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante para o documento nacional de identificação é o cadastro de biometria do TSE. Olha só como é louvável essa atitude do ministro Toffoli e do ministro Gilmar Mendes. Eles estão emprestando. Quer dizer, emprestando no sentido figurado, mas veja bem, o cadastro é do TSE, e eles perceberam que, através do cadastro existente, sem a necessidade de se investir mais recursos, de se gastar mais dinheiro, nós poderíamos avançar a tal ponto de criar, através desse cadastro, um documento de identidade nacional. E é o próprio TSE que já pensa em evoluir para o reconhecimento facial? É o próprio TSE, é o próprio comitê gestor que está analisando essa questão, e assim a gente vai avançando sucessivamente na elaboração de um documento definitivo, seguro, inovador e transformador. Isso é o que está acontecendo também em outros países do mundo, né? China e Índia já estão cadastrando sua população para reconhecimento facial e até mesmo da íris. E o Brasil, nesse sentido, está usando esses mesmos sistemas que os países estão utilizando aí fora? Na verdade, os estudos, os técnicos e as pessoas envolvidas que foram chamadas a nos ajudar no comitê gestor, analisaram praticamente todos esses outros países. A China, por exemplo, é um dos países que serviu, vamos dizer assim, de inspiração também para que nós construíssemos o nosso documento de identidade nacional. E a segurança desse sistema, senador? As pessoas têm com o que se preocupar em termos de crackers, pessoas que possam invadir esse sistema? Olha, eu acho bastante difícil. Se discutiu muito essa questão da segurança. Essa era uma preocupação, talvez a maior preocupação, que seria a invasão da privacidade, uso indevido de dados. Uso indevido de dados, de informações pessoais e etc. e tal. Eu não acredito nessa hipótese. Primeiro que eu volto a repetir, que o cadastramento é biométrico. Segundo, que para ele receber o documento certificado, ele precisa apresentar uma senha. Então, os hackers teriam que, veja bem, identificar as impressões digitais do cidadão e, ao mesmo tempo, descobrir a senha que esse cidadão teria inserido no seu cadastro para que efetivamente pudesse receber o seu documento de identidade.
Mas é uma preocupação permanente que se deve ter. Na pior das hipóteses, é extremamente muito mais seguro do que a carteira de identidade atualmente que nós utilizamos, que, como eu falei, o próprio TSE identificou que um cidadão só tinha mais de 20 ou 30 identidades durante a sua existência, entusiasticamente dizendo que é muito mais seguro do que o atual sistema. Eu diria que a segurança é total. Ele precisa de acesso à internet para ter o documento? Não precisa de acesso à internet. O documento ele fica disponível no seu telefone, no seu smartphone, independente da internet. A previsão é chegar a todo o país até o fim do ano? Existe essa... Eu sempre tenho muita cautela em dizer que nós vamos conseguir entregar o documento nacional de identidade para a população brasileira toda até o final do ano. Bem, porque precede aí, em primeiro lugar, a biometria, a conclusão da biometria de 100% do território nacional pelo TSE. Mas eu não digo a toda a população brasileira, mas a população que já tem a biometria, isso estaria acessível a partir de quando? É possível, a partir dos testes feitos no estado do Paraná, certamente nós vamos, quer dizer, a Justiça Eleitoral, o governo federal, todos nós que estamos envolvidos diretamente nessa questão, haveremos de encontrar uma logística própria para estender isso a toda a população que esteja cadastrada biometricamente no TSE. Mas nesse primeiro momento o senhor recomenda que as pessoas andem também com o documento físico até que toda a população saiba que esse documento existe? Principalmente para conscientizar, sobretudo, os órgãos de controle, que eventualmente... isso, inclusive, um dia aconteceu comigo aqui. Eu, no início de 2005, me elegi senador e o senador recebe uma carteira de identidade de senador. E aí eu apresentei a minha carteira de identidade de senador num órgão aqui do governo federal e a recepcionista perguntou se eu não podia apresentar a minha identidade, entendeu? Quer dizer, então eu estou dizendo isso porque certamente vai merecer um tempo de consolidação, de conscientização, de responsabilização. Os primeiros dias sempre são mais difíceis, a gente vai descobrindo e etc. e tal. Portanto, me parece que o Documento Nacional de Identidade vai também seguir um caminho gradativo de conscientização para a sua implantação definitiva. Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado.